Existe uma pergunta assustadora. Até onde uma pessoa comum iria? Apenas porque uma autoridade mandou? Você provavelmente acredita que nunca faria algo cruel, que teria coragem de dizer não, que perceberia quando algo estivesse errado. Mas a verdade é que um dos experimentos mais perturbadores da história mostrou exatamente o contrário. Pessoas normais, educadas, comuns, foram capazes de machucar alguém, simplesmente porque receberam uma ordem. E o mais inquietante, muitas delas sabiam que aquilo parecia errado, mas obedeceram mesmo assim. Em 1961, o mundo ainda tentava entender uma pergunta difícil: como milhares de pessoas participaram das atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Como tanta gente comum conseguiu obedecer ordens tão cruéis? Seriam monstros ou apenas pessoas normais obedecendo autoridades? Foi tentando responder isso que o psicólogo Stanley Milgram criou um experimento que entraria para a história, e os resultados assustaram o mundo inteiro. O experimento parecia simples. Os participantes acreditavam estar ajudando em uma pesquisa sobre aprendizado e memória. Eles chegavam ao laboratório e encontravam duas pessoas, um cientista usando jaleco e outro participante. Mas havia um detalhe escondido. O outro participante era, na verdade, um ator. Tudo fazia parte do experimento. A pessoa real recebia o papel de professor. O ator seria o aluno. A missão parecia simples. Toda vez que o aluno errasse uma resposta, o professor deveria aplicar um choque elétrico. No começo, os choques eram leves. 15 volts, 30 volts, 45 volts, mas a cada erro, o nível aumentava. Conforme os choques aumentavam, o ator começava a reagir. Primeiro desconforto, depois dor, depois gritos. Em certo momento, ele batia na parede pedindo para parar. Dizia que estava passando mal, que tinha problemas no coração. E então vinha o silêncio. Mas o cientista dizia apenas frases simples. O experimento exige que você continue. Por favor, continue. É necessário continuar. E aqui está a parte assustadora. A maioria das pessoas continuava, mesmo desconfortáveis, mesmo nervosas, mesmo sabendo que aquilo parecia errado. Elas obedeciam. Milgram acreditava que poucas pessoas chegariam ao nível máximo. Mas o resultado foi muito pior. Cerca de 65% dos participantes foram até o final. Aplicaram o que acreditavam ser choques potencialmente fatais, pessoas comuns, não criminosos. Não soldados, não psicopatas, pessoas normais. Isso destruiu uma ideia confortável que muita gente tinha sobre si mesma. Ideia de que sempre faríamos o certo quando chegasse a hora. Mas talvez o ponto mais perturbador do experimento não fosse a crueldade. Era a obediência. Muitos participantes não queriam continuar. Eles tremiam, suavam, riam de nervoso, questionavam, mas continuavam. Por quê? Existia uma autoridade dizendo que aquilo era necessário, e isso revela algo desconfortável sobre a mente humana. Muitas vezes, obedecer parece mais fácil do que pensar por conta própria, e talvez seja exatamente por isso que sistemas de controle funcionam tão bem, porque eles raramente dependem apenas da força. Eles dependem de hábito, hierarquia, pressão social, autoridade. Desde cedo, somos ensinados a obedecer na escola, no trabalho, na sociedade. Aprendemos que seguir regras é seguro, que questionar pode trazer problemas, e aos poucos, muita gente passa a agir quase automaticamente, sem perceber. Hoje, talvez ninguém esteja mandando você apertar um botão de choque, mas ainda existem formas de obediência invisível. O algoritmo manda, o sistema manda, o chefe manda, a pressão social manda, e muitas vezes seguimos ordens sem sequer perceber. Trabalhamos além do limite, aceitamos rotinas destrutivas. Seguimos padrões absurdos, porque parece normal, porque todo mundo faz, porque questionar exige coragem. O experimento de Milgram não mostrou apenas algo sobre o passado. Ele mostrou algo sobre nós,
Mostrou que a linha entre eu jamais faria isso e eu obedeci pode ser muito menor do que imaginamos. E talvez a pergunta mais importante não seja como aquelas pessoas obedeceram, mas sim, será que eu perceberia se estivesse obedecendo algo errado hoje? Porque o perigo nem sempre aparece como violência. Às vezes, ele aparece como normalidade, como rotina, como costume, como uma ordem simples que ninguém questiona. Talvez o verdadeiro risco comece exatamente no momento em que paramos de pensar por conta própria. Se você quer entender as forças invisíveis que moldam o comportamento humano, se inscreva no canal, porque a história não acabou. Ela ainda move as engrenagens do mundo.